Vida após a morte. Essa é uma questão que particularmente sempre me cativou, desde pequeno. Eu falo pra vocês que quando eu era criança, eu achava que nós não morríamos. Eu achava que os animais morriam, mas nós não morríamos. E eu me lembro que em 1986, eu praticamente fui no primeiro velório, que foi no velório da minha tia. Eu tinha 5 anos, eu lembro que eu brincava e corria pra lá e pra cá, e alguma coisa ali me chamou a atenção, né? E aí eu lembro que eu perguntei pro meu pai, aí meu pai, né, triste, falou ali que era a nossa tia que havia morrido e tal, e eu acho que naquela idade ali já quebrou um pouco o meu encanto, porque até então eu achava que nós não morríamos, entende? E eu não sei, a partir de lá, essa questão sempre, assim, de certa forma me cativou, sabe? E eu acredito que quem nunca se perguntou, será que existe realmente vida após a morte? Eu acho que essa é uma das questões que todos nós, um dia, já nos perguntamos, né? Até as religiões, elas trazem com profundidade essas questões. À luz da filosofia também, se houve muitos pensadores que tentaram pensar algumas hipóteses em relação à vida após a morte. Nos meios espirituais, já houve também muitos acadêmicos que investigaram, como o Emendra Banerjee, o Dr. Ian Stevenson, Jim Tucker. Allan Kardec escreveu toda uma obra falando da vida além túmulo, né? E até hoje ainda se pergunta. Eu falo que ao longo da minha vida, lendo e baseado claramente nas minhas próprias experiências, além de eu ter grandes insights em relação a isso, eu também tive algumas experiências. Sabe aquele lance que quem procura acha? Porque eu acho que quando você foca numa coisa, você sempre extrai dali grandes aprendizados, grandes lições, e você aprende muito com isso, entende? Eu acho que até Jesus, né, ele já dizia que quem busca, recebe, né? Quem pede, recebe. Quem busca, acha. Mas só que, quando a gente fala em vida após a morte, vem uma outra questão. Como que vida após a morte se as pessoas morrem? Nós convivemos com pessoas morrendo. Só que contrapartida também, por que nós sofremos quando as pessoas morrem? Será que esse sofrimento não é uma luz que nos indica alguma coisa? Por que nós sentimos saudade das pessoas que já se foram? Eu até costumo dizer que a saudade, na verdade, ela é um laço de amor que nos liga à pessoa que já se foi por toda a eternidade. A verdade é que existem muitas evidências de que nós sobrevivemos além túmulo, mas também nós devemos compreender que as pessoas morrem. Esse é um fato. Aliás, diga-se de passagem, a única coisa que nós temos certeza é que um dia iremos morrer. É inevitável, a morte é inexorável. Quem vai passar, né? Quem vai transcender a morte? Então eu penso, se a vida após a morte é um fato e que tem se cada vez mais evidenciado de todas as formas, como se dá então essa questão? Primeiro a gente tem que pensar o seguinte, se a vida após a morte é um fato, mas nós morremos, o que em nós então de fato sobrevive? O fato é que para a gente compreender a vida após a morte com profundidade, a gente precisa compreender que o que sobrevive além do túmulo, obviamente não é o corpo. Mas o que sobrevive então? E para a gente colocar essas coisas, encaixar esse quebra-cabeça, nós devemos pensar que a mente não é algo que o cérebro produz, mas que o cérebro é produto da mente. Mas como assim? Você vê que para você encaixar uma ideia lógica em relação à vida após a morte, a gente precisa, como se diz, encaixar os pingos nos is, ou montar o quebra-cabeça na ordem correta. Então, para mim, o que acontece? Para mim, basicamente, para fins didáticos, para fins de estudo, porque no fundo tudo é uma coisa só, e aí que a coisa fica mais complexa ainda, mas para todos os fins, vamos fazer uma divisão aqui, uma análise. Primeiro, para mim, vem
o espírito, ou poderíamos chamar de consciência. A mente é um subproduto da consciência. A mente é um subproduto da consciência. E o cérebro é um subproduto da mente. Então o que nós temos aqui? A consciência, que não comporta espaço-tempo, que está em todos os lugares ao mesmo tempo. É uma loucura pensar nisso, mas eu e você comungamos dessa mesma consciência. É um sentido único de eu. Não tem aquela frase que Deus é um só, Deus é único? É um sentido único de ser, mas que está desfragmentado em todos os seres. Essa é a consciência. Dessa consciência existe um decaimento que nós vamos chamar de mente, que seria o subproduto da consciência, ou do espírito. Da mente vem o corpo físico, que seria subproduto dela. Só que uma está para a outra, porque tudo é uma coisa só. O que a gente pode entender com isso? Que o cérebro, ele não pode sobreviver sem a mente. Mas a mente também não pode se manifestar neste mundo sem o cérebro. Por consequência, toda a extensão, o corpo. Né? E a mente sem cérebro, sem espírito, também não pode conformatar a vida tal como ela se manifesta pra gente. Então você vê que é um conjunto de fatores que faz a vida acontecer. E como que a gente pode entender isso aqui de forma mais didática? Imagina você e seu celular. Imagina você mandando mensagem para alguém do WhatsApp. O fato de você mandar mensagem, mandar fotos, eu não posso concordar que o que está ali é você dentro do celular. Mas eu posso entender que aquilo é uma extensão daquilo que você é. Você está mandando mensagem, eu posso ouvir a sua voz, mas eu não posso dizer que é o celular que produz a sua voz ou que você está dentro do celular. Eu entendo de forma clara e objetiva que aquilo nada mais é do que uma extensão de você. O celular é só um processador de informações. Você não está dentro do celular, você usa o celular para você viabilizar as suas ideias, a informação, é uma coisa mais prática para você compartilhar fotos, enfim. O celular ele é imprescindível nessa questão, concorda? Então você vê que existe uma simbiose, o celular precisa das suas informações para que ele processe e você precisa do celular para que toda a informação possa acontecer e esse compartilhamento de informações, correto? Mas no entanto eu não posso dizer que o celular é você ou que o celular produz a realidade, concorda? Então para mim o cérebro ele é mais ou menos como o celular. A mente ele usa o cérebro. A mente é como se fosse um conjunto de informações que usa o cérebro para eu poder, ou para nós podermos dizer, eu estou aqui, ou para mim experimentar o chocolate, como diz o Dr. Bruce Lipton. Na condição espírito, como eu vou experimentar o chocolate? Então eu preciso encarnar, me tornar carne para mim experimentar o chocolate e as aventuras da vida, porque é imprescindível. Nós só podemos nos tornar evidente na Matrix usando imprescindivelmente um corpo. Mas eu não posso confundir que esse corpo seja eu. Mas o corpo, em todo sentido, ele é uma extensão de mim, ou seja, é imprescindível. Resumidamente, o que é o corpo senão o veículo da mente? Entende? Agora que vem a questão, se o corpo é o veículo da mente, quando o corpo cai, quando o corpo morre, esse sinal de informação, ele não morre junto, ele continua. Ao passo que, por exemplo, o seu celular quebra ou você quer comprar um celular mais moderno. Você abandona esse celular, mas, por exemplo, você pode migrar a sua conta Google, pode migrar toda a sua conta, você pode migrar tudo para o outro celular. Você pode migrar o número, ou seja, todos os seus contatos que você tinha no celular anterior, a sua conta Google, enfim, todas essas coisas, você transfere. O que nós podemos entender aqui? Que o celular ele pode ser substituído, mas os sinais de informação que ficam nas nuvens, que nós poderíamos fazer a representação da mente, ele continua. E basta que você pegue um celular e você simplesmente consegue conectar com todo esse conjunto de informação, entende?
Ou seja, o celular se perde, mas as suas informações continuam. Isso vale também para os nossos corpos. Nós podemos perder os corpos, mas a nossa mente, que é aí a grande caixa, eu poderia entender como nuvem, a nossa mente, ela mantém as informações, entendeu? Tão logo a dimensão da realidade que nós adensarmos, nós ali conformataremos, né? Ou a nossa mente conformatará de acordo com a bioquímica planetária, conformatará um novo corpo, tão logo nós podemos dizer novamente, oi, eu estou aqui. Entende? Então, para mim, a única maneira de me entender a vida após a morte é colocando as coisas, cada uma no seu devido lugar. Porque eu sempre cresci com aquela ideia também que a vida após a morte se dava pela ressurreição. Que todos os mortos em Cristo um dia morrerão e aguardarão o arrebatamento e todos eles ressuscitarão. Então eu entendi que, poxa vida, dessa forma não faz muito sentido, né? Você acreditar que você é esse único corpo, que você morre, sei lá, fica 5, 6 mil anos morto e depois você restaura esse mesmo corpo, esse mesmo personagem para ir ao julgamento. Então, para mim, eu acredito que para você o que mais faça sentido é que a mente simplesmente ela vai se renovando, ou seja, o que é para o universo ou o que é para Deus criar um coração novo, um cérebro novo, um corpo mais sofisticado. Porque é que raios Deus ele vai restaurar uma coisa. Imagina as pessoas que morreram há 4, 5 mil anos atrás. Porque raios Deus vai restaurar aquele mesmo corpo, aquele mesmo personagem, uma vez que a própria natureza tem toda a possibilidade de criar quantos corações, quantos cérebros e quantos corpos forem necessários. Entende? Então para mim faz muito mais sentido eu entender que a consciência ou o espírito, que é o não local, que não ocupa espaço e tempo, que não nasceu, no entanto nem vai morrer, eu prefiro acreditar que essa consciência, ela é a fonte primordial daquilo que nós podemos chamar de mente, que é um conjunto de informações que a gente vai agregando ao longo das encarnações, e que o nosso corpo, que nós precisamos necessariamente na Matrix, ele nada mais é do que esse subproduto da mente. E que um está para o outro. É como se fosse uma simbiose. Ou seja, o meu cérebro, de certa forma, ele conformata a realidade. Eu posso captar as coisas externas, processar, né, no meu cérebro e enviar para a minha mente. E a minha mente também pode assimilar as coisas, enviar para o meu cérebro e eu posso falar para vocês, como eu estou falando aqui agora, entende? Então existe essa simbiose. Quando eu perco o meu corpo, o que acontece? Acontece o seguinte, tem o Eliezer com o corpo agora, dizendo, oi, eu estou aqui, e depois tem o Eliezer sem o corpo, e por estar sem o corpo não pode dizer, oi, eu estou aqui. Você entende? Isso equivale a você dizer que você está num lugar ermo, né? De repente você quer fazer uma ligação para alguém e o seu celular pifa. Como você vai fazer se você precisa dele para você entrar em contato com alguém? Ou seja, você está lá, impossibilitado de retransmitir a informação de que você está lá. Tão logo, você será capaz de retransmitir. E aí é que entra as questões das reencarnações. E é isso, pessoal. Para mim, sinceramente, a morte, a vida após a morte ou a vida além do túmulo não é uma crença para mim. Ela é uma coisa que acontece independente da minha crença, entende? É claro que a gente deve compreender que muitas questões em relação a isso estão abertas, mas eu acho que para você entender isso carece muito de uma experiência pessoal sua, entendeu? Como saída fora do corpo, estado alterado de consciência, contatos mediúnicos, entende? Então é difícil você provar algo que ele de certa forma é subjetivo, mas ao longo das minhas próprias experiências, das leituras e das pesquisas, eu falo para você que eu não acredito. Eu sei que o corpo ou esse nosso sentido de eu mais profundo, ele vai além dessa realidade limitada que nós nos encontramos. E é isso, pessoal. Espero que de alguma forma esse vídeo possa ser útil para você. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal, compartilhe as nossas ideias.
E é isso. Grande abraço, felicidades e até mais.